Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras, a carta aos Gálatas, capítulo 1, do verso 20 ao verso 24. Gálatas, capítulo 1, do verso 20 ao verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Somente até aí. Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento para que possamos entender a palavra de Deus nesta manhã. Irmãos, o apóstolo, depois dele dizer que não procurava a validação de homem algum, porque o próprio Cristo tinha o comissionado, o próprio Cristo tinha dado a ele a revelação para ele levar a verdade do evangelho aos gentios. Ele agora vai fazer uma afirmação dizendo o que ele vos escrevia não era mentira. O quê? Tudo aquilo que ele já disse aqui não era mentira, né? Tudo aquilo que ele já falou não era mentira. Isso não vale somente para a carta aos Gálatas, ok? Vale para todas as cartas que Paulo escreve. Eu vou chegar lá. Então, e por que não era mentira, né? Primeiramente, porque era a palavra de Deus. O Espírito Santo que soprava essa palavra a Paulo. E segundo, que ele havia se transformado em um verdadeiro discípulo de Cristo, nosso Senhor. Então ele não podia mentir. E jamais, irmãos, jamais, qualquer letra, qualquer vírgula aqui posta aqui na palavra de Deus é mentirosa. Ela não estaria aqui se fosse mentira. Nós temos, como por exemplo, os livros apócrifos que a Igreja Católica adotou, né? Se eu não me engano, são 7 livros que eles adotaram, mas no Antigo Testamento, né? Eles acrescentaram, são livros mentirosos, livros espúrios, que não têm a inspiração do Espírito, né? Então, tudo que o Espírito inspirou, né, a Paulo ali, foi escrito, e aí ele fala, isso não é mentira. Isso não é mentira, né? Isso não é mentira. Ora, acerca que vos... Ó, o verso 20, ó. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Agora, pergunto eu a vocês, há necessidade de Paulo estar falando em toda a carta dele isso? Não. Mas ele às vezes fala. Ele às vezes fala, vamos lá, a segunda ocorrência, no caso, né, que nós temos dessa afirmação de Paulo, está em Romanos. Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1, diz o seguinte: em Cristo digo a verdade, não minto. Dando-me testemunho
a minha consciência no Espírito Santo. Então, Paulo, ele se coloca diante de Cristo, falando, ó, em Cristo eu não minto. Em Cristo eu não minto. Eu não minto em Cristo. Por amor de meus irmãos, desculpe, a minha consciência no Espírito Santo, dando-me testemunho, né? A minha consciência no Espírito Santo. Então, eu não minto. Ele está falando, eu não minto. Paulo testifica diante de Cristo que ele não mente. É algo bem sério, irmão, de se dizer diante de Deus, pois o Senhor conhece até os nossos pensamentos. Então, se você vai falar algo, né, e você coloca como testemunho a Cristo, né, Cristo sendo o seu testemunho, você fala, ó, diante em Cristo, né, aqui, ó, em Cristo, digo a verdade, não minto. É algo muito sério. Não tem, muitas vezes, aí no mundo tem as pessoas falam, eu juro por Deus, eu não minto, eu juro por Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é pecado. Está lá nos 10 mandamentos. Não use o meu nome em vão. É pecado. Entende? Então, se você tem a certeza absoluta, sincera, da verdade a qual você vai afirmar, ok. Você pode clamar a Cristo, em Cristo eu digo a verdade. A palavra do crente, do verdadeiro crente, tem que ser sim, sim e não, não. É isso ou não é? Você não pode mentir, você não pode ficar em cima do muro. Ok? Então, nós temos que ter a certeza absoluta do que aquilo que vamos falar, como Paulo falou aqui, ó, eu não minto. Porque a minha consciência, dando-me testemunho, a minha consciência no Espírito Santo. No Espírito Santo. Irmãos, olhar para a nossa consciência, como Paulo afirma, é dizer assim, ó, abre aspas aí, eu não minto e nunca poderei mentir diante do meu Senhor. Isso é apelar para a consciência que está no Espírito. Ok? É isso que ele está falando aqui. Eu apelo, eu testemunho para a consciência que está no Espírito Santo. No Espírito Santo. Ok? Eu não minto e nunca poderei mentir diante do meu Senhor. Em nossa consciência, irmãos, em Cristo, que nós possamos acreditar e crer que o apóstolo, através dessas... Tem as outras, eu vou apresentar aqui textos que se correlacionam implicitamente com o que Paulo está falando aqui, que ele não mente, que ele diz a verdade, porque, primeiramente, porque é palavra de Deus, ok? E segundo, porque ele era um apóstolo, ele era um crente, né? Eu já falei isso, então eu vou apresentar alguns textos aqui que a gente vai ter esse entendimento melhor, né? Então, que nós possamos acreditar e crer no que o apóstolo está nos dizendo hoje. Está nos dizendo hoje, com a palavra de Deus. Pois fiel é esta palavra, como ele declara em outros textos. O apóstolo, ele não mentia, porque aquilo que era revelado a ele escrevia e falava, fiel é esta palavra. Primeiro texto que vai corroborar conosco aqui hoje, 1 Timóteo 1. Timóteo 1, verso 15, diz assim, a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aí vai falar qual é a palavra, né? Que Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Então, você vê que lá ele fala que não mente, aqui ele está falando que é uma palavra fiel. Então, ele não precisa estar toda hora falando, todas as 13 cartas dele falando. E nem a própria Bíblia, as outras escrituras também não precisam disso. A escritura, ela não precisa da validação do homem. Deus não fez as escrituras esperando que o homem valide ela. Deus fez as escrituras validadas por Ele mesmo, pelo seu poder, para que possamos usá-la como regra de fé e prática para a nossa vida, como verdade, não como mentira. Olha o outro texto. 1 Timóteo ainda. Vira a página aí. Capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Qual é a palavra fiel? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele vai traçar aqui quem pode ser bispo, né? No caso, presbítero, pastor, enfim, né? Aqui tem a relação, enfim. O que ele está falando, o que é fiel? Aquilo que ele está falando. Ele está falando, essa palavra é fiel. Aí ele dá o que é fiel. Essa palavra é fiel não é só aquele trechinho, é toda a palavra. Porque ele vai falar lá no livro também, na outra carta de Timóteo, que toda a palavra é inspirada. Toda. Então é toda a palavra que ele está falando que é fiel. Outro texto, 2 Timóteo. Vamos para outra carta de Timóteo. Capítulo 2. Verso 11. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Palavra fiel é esta, né? Qual a palavra? As Escrituras. Aquilo que Paulo falou, eu não minto, eu digo a verdade diante de Deus. Em Cristo eu falo a verdade. Tito, capítulo 1, verso 9, diz, retendo firme a fiel palavra. Qual é a fiel palavra? Aquilo que ele já tinha em mão e que o apóstolo estava escrevendo para Tito ali, naquele momento. Ok? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que é conforme a doutrina. Doutrina de quem? Dos apóstolos. Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, os incrédulos, os opositores. Fiel é esta palavra, retende ela, conforme a doutrina, a sã doutrina. Ele fala aqui 2 vezes, né? A doutrina, a sã doutrina. Que sã doutrina era essa? A dos apóstolos, a dos profetas. Então, irmão, percebam que Paulo vai dizendo, convalidando a palavra que ele havia recebido, que ele sabia que ele não mentia, que aquilo vinha direto do Espírito. Na próxima página, Tito 3, verso 8, vai falar assim, fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que são boas e proveitosas aos homens? As boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme. O que ele está falando? Afirma que a palavra é fiel. Siga a palavra. Para quê? Para admoestar os incrédulos, convencê-los da sua incredulidade. Fiel esta palavra. E Paulo vai falar, eu não minto. Eu não minto. Ele diz, ora, acerca do que vos escrevo,
Eis que diante de Deus testifico que não minto. E assim, irmãos, tem que ser a nossa conduta. Nós temos que falar a verdade, não a nossa verdade, porque ela é falha, ela está contaminada, mas a verdade das Escrituras. Por isso é tão necessário que a gente estude as Escrituras honestamente. Tenho visto nesses últimos dias, falsos eruditos, pessoas que se levantam com a falsa erudição, falando coisas bonitas de se ouvir, eloquentes no seu falar, eruditos nos seus pensamentos, e quando abrem a boca, eles enrolam e distorcem as Escrituras, falando mentira do que as Escrituras não disse. Mas para aqueles leigos que estão vendo-os, acreditam, porque eles, pelos seus lábios, enganam, são sutis nas suas palavras. Não é igual a mim, rústico, bruto. Ok? Não é igual a mim. Mas o que eu falo é a verdade. É só comparar. Você pode não acreditar. Você pode como é que dizer? Você pode rejeitar. Você pode fazer um monte de coisa. Mas o que você vai fazer quando você faz isso, você nega a palavra, como eu vi. Ontem a gente estava vendo o debate, o cara negou a palavra de Deus na cara de pau, na cara dura, ele negou. Perguntaram a ele se a palavra era perfeita ou não, ele engasgou. Ele não respondeu, ele falou que a palavra é inspirada e não perfeita. O que ele fez? Um erudito. Ele simplesmente falou, essa palavra é inspirada, mas não... Ele botou assim, porém, teve uma hora que ele falou, porém. Aí tu fica, meu Deus, é nesse nível que nós estamos na atualidade. Por isso que é importante a gente ler e ver escrito assim, eu não minto. Paulo está testificando diante de Deus que tudo aquilo que ele escreveu, ele não mentiu, ele falou a verdade. E é esta a verdade que nós temos que declarar. Quando ele fala, seja anátema, é anátema. Seja anátema esse cara de ontem. Seja anátema esse falso mestre. Falso mestre. Ímpio. Inimigo da cruz. Seja anátema. Seja anátema. E muitos seguidores. Cheio de seguidores. Milhões de seguidores. O cara é professor. Irmãos, percebo que em vários momentos o apóstolo vai testificar a fidelidade e a veracidade daquilo que ele estava escrevendo, né? Ele testificou aqui em vários momentos a fidelidade e a veracidade. Palavra fiel a esta, o que eu vos escrevo eu não minto, estou em Cristo falando que não minto, ok? E o porquê que ele fazia isso, né? Primeiro, ele estava sendo perseguido por quem? Por esses falsos mestres que nós temos hoje, os judaizantes daquela época. A todo custo, esses homens, irmãos, eles vinham com injúrias e mentiras e queriam desacreditar o apóstolo perante o povo, dizendo, ele não é apóstolo, o que ele está falando é mentira. Entende? Eles desacreditam aquele que fala a verdade. É o meio deles, é a estratégia que eles têm para te desonrar na frente dos outros, te envergonhar, se pudesse, na frente de outras pessoas. Falando, você não conhece nada, você não estudou, você não sabe de nada, você é um ignorante, você precisa, vem que eu vou te dar aula. É assim que eles fazem. Ridículos, inúteis, falsos mestres,
lobos em pele de cordeiro. É o que esses homens são. E tá cheio, ó. Eles fazem de tudo, irmão, para nos desacreditar, usando as redes sociais e outros meios, dizendo que somos uma seita. Eu vi isso ontem. O outro debatedor, né, que estava com a palavra certa, com a palavra da verdade, com a Bíblia, com as Escrituras, ele chamou o cara de seita. Chamou que ele pertencia a uma seita. E a igreja dele não é seita. A igreja é séria. Não vou falar aqui porque não vem ao caso, mas a igreja é séria. Eles nos acusam, irmãos, das mais infames mentiras. E as pessoas acreditam neles. Veja o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso de 1 a 3. O que Paulo vai falar? Ó, se aqueles que me acusam, né, não creem em mim, me envergonham, né, me fazem de vitupério, enfim, se aqueles, deixa eles para lá, ao menos vocês me creem em mim, né? É isso que ele vai falar aqui, ó. 1 Coríntios 9, 1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo, para os outros, ao menos eu sou. Desculpe. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. O que Paulo está falando ali? Eu vos criei. Eu ia sair dessa igreja, lá em Atos, ele vai falar que ele ia embora daquela igreja, ele ia embora lá de Coríntios. O Senhor Jesus falou assim, não vai não. Fica aí porque ainda tem muito povo meu aí. Ainda tem muito povo meu aí. E Paulo passa 1 ano e pouco ali na cidade de Corinto, erguendo uma igreja e arrebanhando o povo de Deus, que Cristo falou, tem muito povo meu ali. Tem muito povo meu aí. Então ele fala, eu sou apóstolo, não sou para eles, mas ao menos sou para vocês. Irmãos, percebam que o apóstolo em suas cartas tinha que confirmar a sua posição. Primeiro como cristão e segundo como apóstolo do Senhor, porque os acusadores dele botavam em dúvida, em xeque, o que ele havia feito. Queriam destruir a fé das pessoas, queriam destruir aquilo que já estava feito, que o Senhor mandou Paulo fazer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que se ele não era considerado apóstolo para aqueles que o acusavam, ao menos seja para eles. E eu digo nós aqui, né, nós que eu falo, há outros, irmãos, pastores, igrejas inteiras nessa condição, que eles não consideram como igrejas. Eu vi isso ontem, ok? Há outros que estão na mesma condição, que eles nos rejeitam, não nos consideram como pastores, como igreja em Cristo, somos rejeitados e somos acusados de mentiras, de infâmias. Mas ao menos para vocês, para essas igrejas, nós que servimos nelas, somos considerados como pastores, como cristãos, como homens dedicados a servir a igreja de Cristo. Irmãos, não esperamos validação de homem algum.
Não esperamos que homem nenhum venha falar, eu te considero, não estou nem aí. Nós não temos que prestar conta a homem nenhum. A nossa prestação de contas das nossas obras vai ser somente por um único, com um maiúsculo, que é Deus. É Ele que pode validar o que está sendo feito aqui ou reprovar o que está sendo feito aqui. Quer ver? 1 Coríntios 3. Não esperamos validação, reconhecimento de homem algum. De homem algum. Primeira Coríntios 3, 11, verso 11 a 13, diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Está falando na igreja isso, na construção da igreja. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmão, Deus vai provar com fogo qual é a obra de cada um. Ok? E aí eu posso falar, como Paulo falou, eu em Cristo falo que tentamos a aproximação com outras igrejas e eles nos rejeitaram. E eu não minto. Fomos rejeitados. Rejeitados. Por que será? Né? Por que nós fomos rejeitados? Porque, né? A igreja verdadeira sofre perseguição. A igreja verdadeira sofre perseguição, rejeição. Depois de Paulo estar em Jerusalém, irmãos, vamos voltar lá para Gálatas. Entende? Então, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Quem valida esta obra aqui é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça dessa igreja. Não necessitamos de reconhecimento de homens. Não necessitamos. Aí o verso 21 vai falar aqui, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Paulo estava, depois dele estar em Jerusalém, ele saiu de lá também fugido, porque os gregos queriam matá-lo. Atos 9, 29 vai falar isso. Eu falei isso na semana passada, não vou me ater nisso aqui hoje, tá ok? O apóstolo é enviado à sua cidade natal, de Tarso. Tarso, irmãos, era uma cidade principal da Cilícia. Da Cilícia. Ok? Onde o apóstolo nasceu. A província da Cilícia, aí fazia parte da Síria. Aqui não temos um mapa aqui. A Síria está aqui. A Síria está aqui. A Cilícia está mais ou menos aqui. E aqui mais ou menos está Tarso. Ok? Subindo aqui, né? Saindo de Jerusalém, aqui embaixo. Ok? E aqui está a Síria, mais para o lado aqui, para esse lado aqui. Tarso aqui e a Cilícia, que era uma coisa só. Era a província da Síria. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Que ele foi para a Síria e Cilícia. As duas faziam parte do mesmo território. Ok? Faziam parte do mesmo território. E ele fala que ele era
nacional de Tarso. Atos 21. Atos 21, 39. Diz o apóstolo, diz a palavra de Deus, né? O apóstolo falando, mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouca célebre da Cilícia, né? Uma cidade importante. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então ele estava aqui numa situação que ele havia sido preso, né? Ele queria falar ao povo, ele queria se defender. Ele fala, ó, eu sou de Tarso e sou da principal cidade, uma cidade que era célebre, era Tarso, da Cilícia. Aí, capítulo 22, do mesmo livro, Atos, verso 3, vai falar, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelosos de Deus, como todos vós hoje sois. Sois. Então, ele está falando o quê? Ó, eu sou, ele afirma e reafirma. Eu sou da Cilícia, eu sou da cidade de Tarso. Então, Paulo, ele afirma essas coisas e ele vai para essa cidade, né? Ele sai fugido lá de Jerusalém. Ele foge porque ele ia ser morto pelos gregos lá. Mas ele não desperdiça, irmão, a oportunidade de pregar o evangelho. Perceba que ele não desperdiça essa oportunidade. Por onde ele passa, ele prega o evangelho. Não importa se ele esteja preso ou não. Lembra-se que Gálatas não. Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses são cartas que ele escreve na prisão de Roma. Ele estava ali pregando o evangelho. Ele não desperdiça a oportunidade. Por onde ele passava, ele pregava o evangelho. E ele passou por esses lugares e pregou ali aos gentios, que era a ordem, era a comissão dele. Então, irmão, nós não podemos desperdiçar oportunidade de pregar o evangelho. No caso de Paulo, ele foi para a Síria, para a Cilícia. No nosso caso, para onde nós vamos, devemos pregar o evangelho. Tendo oportunidade, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E isso pode render frutos, irmãos. Veja que igrejas foram postas nesta localidade. Vamos ver lá Atos 15, 23. Atos 15. Deu frutos, irmão. Deu frutos. Atos 15, verso 23, diz assim, e por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, que era próximo também, ok? Era próximo. Síria e Cilícia, saúde. Então, quem pregou o evangelho para ter irmãos ali? Paulo. Aqui a gente já está, Paulo já está, foi o tempo que ele passou lá em Tarso, 14 anos, ok? Que ele passou fora, mas ele não ficou à toa. Esses anos ele não ficou à toa, ele ficou pregando o evangelho. Ele passou por essa cidade pregando o evangelho e deixou lá igrejas formadas. Veja o verso 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando o quê? As igrejas que lá estavam. Então ele deixou um legado lá, ele plantou uma semente e essa semente veio a dar seus frutos porque caiu em solo fértil e foi plantado. Lógico, alguém vai dizer assim, pastor, mas isso foi naquela época, sim,
mas hoje também é igual. Pode ser que hoje nós temos menos dificuldade, mais dificuldade. Mais dificuldade. Por quê? Por causa da incredulidade. Ali a igreja estava crescendo, era a igreja primitiva, ela estava em crescimento e Deus acrescentava almas. Paulo foi comissionado para isso, para pregar aos gentios à toa. Ah, não, Deus mandou Paulo ir lá pregar aos gentios só para eles ouvirem. Não, é para que eles fossem salvos. Aqueles que deveriam ser salvos, ok? E isso aconteceu. Nós não somos Paulo, mas somos comissionados a pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou na Síria e na Cilícia. É o mesmo evangelho. Agora, iremos ver os frutos? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas e se não vermos? Deus aprove todas as coisas. É o Senhor que faz o crescimento. Não somos nós. A nossa oração é que cresça. Mais e mais igrejas verdadeiras no nosso bairro. Ok? Irmãos, é dever nosso disseminar o Evangelho. Para que, segundo o bom propósito de Deus, ele dê seus frutos. Segundo Deus. Para que este Evangelho alcance pessoas das mais diversas regiões, assim como fez o apóstolo Paulo. Que esse Evangelho alcance, ele alcançou quando ele estava preso em Roma, ele pregou aos soldados que levou esse Evangelho até o palácio. Trabalho de formiguinha, irmãos, ok? Não devemos nos calar. Não devemos nos esconder, não devemos nos ocultar, e sim aparecermos, externarmos aquilo que Deus fez em nós, aquilo que o Senhor Jesus fez em nós. E poder falar, em Cristo não minto, não minto. Verso 22 e 23 aí, ó. Depois, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia a fé que antes destruía. Essa expressão, irmãos, não era conhecido, quer dizer, no original, alguém que age como um imbecil. Exatamente isso. Ele está falando assim, eu não era conhecido. As igrejas de Cristo não me reconheciam como cristão, mas me reconheciam como um imbecil, como um javali selvagem, como eu falei para os irmãos. Como alguém ignorante diante da verdade. Ok? Alguém que nega e que perseguia a igreja de Cristo. E o pior, pessoas assim, elas agem de forma, como Paulo agia, né? Quando ele não era crente, de forma voluntária. Eles não eram obrigados a isso, entende o que eu estou falando? Não havia obrigação, eles se voluntariavam. Quem era o mestre deles? O diabo. Eles prestavam um serviço ao diabo. E era assim que o apóstolo era conhecido e, ao mesmo tempo, desconhecido nas igrejas. Como não conhecido, não reconhecido. Porém, né, o termo não está falando de forma física, mas sim do modo de agir que o apóstolo tinha. Ou seja, o velho homem agia. E essas igrejas que estavam em Cristo, na região da Judéia ali, né? Jerusalém, enfim. Antes o conheciam como aquele que perseguia a igreja, mas agora eles estavam ouvindo que aquele que perseguia para destruir a fé é o mesmo que havia sido transformado em uma nova criatura e agora ele defendia a fé que antes ele destruía.
Esse era o apóstolo Paulo. Foi transformado. Aquele que perseguia, agora ele é perseguido. Ok? E assim somos nós, meus irmãos. Assim somos nós, por causa do Evangelho, nós somos perseguidos. Perseguidos. E a fé que antes nós não agíamos como um perseguidor igual a Paulo, mas agíamos como um zombador. Ih, lá vem esses crentes. Ih, rapaz, vem esses caras. Aí tu se desviava, falava mal. Entende? Então, nós hoje, anunciamos a fé que antes nós debochávamos dela, zombávamos dela, como o apóstolo Paulo. A fé que antes era destruída, agora é anunciada pelo irmão Paulo. E agora nós devemos anunciar também esta fé a qual nós debochávamos dela. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, nova criatura é. Se você é nova criatura, vai continuar com os hábitos velhos, antigos, daquilo que você antes fazia, como um ímpio, um incrédulo? Não, você tem que, o velho homem foi enterrado junto com Cristo, na sepultura, na cruz, o velho homem, e ressuscitado ao terceiro dia, junto com Cristo. Irmãos, se somos nova criatura em Cristo, devemos anunciar essa novidade que houve em nós. Que novidade é essa? Que nós fomos o quê? Transformados. Veja o que Romanos 6 vai dizer. Romanos 6, verso 4, diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se você foi morto e sepultado no batismo da morte com Cristo, e assim com ele foi ressuscitado também dentre os mortos, ande em novidade de vida. Ande conforme Cristo andou. Ande em novidade de vida. Se somos nova criatura, devemos andar em novidade de vida. Devemos andar em novidade de vida. É simples assim, irmãos. Aquele que perseguia, agora anuncia. Aquele que zombava, agora anuncie. Aquele que debochava, agora anuncie. Anuncie o quê, irmão? A sua novidade de vida, que é o Evangelho. As boas novas de Cristo. As boas novas do Evangelho. Mas você tem que dizer para essas pessoas que eles precisam de se arrepender. Não é Jesus te ama. É assim, você é um pecador, você é um incrédulo, você é um ímpio, você está morto. Você precisa de vida. Eu vou vos anunciar a Cristo como Senhor e Salvador. Morra com Cristo na cruz e ressuscite com Ele como Ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que devemos anunciar. A verdade, irmão. Seja honesto. Seja honesto. Para com esse negócio de Jesus te ama. Para com isso. Não é que ele não ame, não é isso, não. Não é isso que eu estou falando, ok? Mas o falar deles é só isso. Eles não apresentam a verdade do Evangelho, que você é um miserável pecador, que você precisa de se arrepender, que você carece da graça de Deus. Eles não falam isso.
E Paulo é o que falava, eles estavam vindo anunciar, eles estavam, aquele que perseguia agora anuncia a verdade. Agora ele é nosso irmão. Ao verso 24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Glorificavam a Deus. Irmãos, as igrejas tinham ouvido quem era Paulo. E ouviam agora que ele era um cristão, um apóstolo, que anunciava a fé verdadeira. E as igrejas testificavam essa mudança de Paulo e por isso glorificavam a Deus pela mudança radical de vida do irmão Paulo. Irmãos, que alegria é ver um único homem sendo alcançado pela graça de Deus, que está em Cristo. Que alegria é ver um único pecador sendo salvo, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus vai falar em Lucas 15. Lucas 15, verso 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Não é Jesus te ama, ok? Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eles pregam isso? A alegria está no pecador arrependido, não no pecador que levanta a mão e aceita Jesus. Isso é blasfêmia. O pecador que o Senhor Jesus alcança, o pecador que ele vai buscar, ele é o Senhor que vai buscar, ele vai falar assim, eu fui e achei a minha ovelha perdida. Não foi a ovelha perdida que veio a ele. Ele buscou, porque foi dado isso a ele. Ele é o pastor das ovelhas. É ele quem arrebanha, é ele quem protege, é ele quem alimenta. É ele quem chama, é ele quem faz o querer e o efetuar. É ele quem busca, é o Senhor. E quando ele busca, é salvo, ele fala assim, e haverá alegria no céu. Irmãos, se há alegria no céu por um só pecador, nós também devemos nos alegrar, irmãos, por um único pecador. Percebam, irmãos, que o Senhor vai aos perdidos e não aqueles que se acham são, que ele vai falar aqui, né? Não os justos, os sãos, né? Os bonitões, os eruditos aí, Percebam que ele é que vai aos perdidos. Mas aqueles irmãos, como o irmão Paulo, como nós, miseráveis pecadores, carecemos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós carecemos desse amor. Todo pecador carece desse amor. E o pecador tem que ser o quê? Arrependido. Se não houver arrependimento no pecador, ele vai continuar um ímpio, incrédulo e condenado. A ira do Senhor permanece sobre ele. Eu concluo aqui, meus irmãos. Reconhecemos através das palavras do apóstolo, que é a palavra fiel de Deus, escrita, e que o Senhor é poderoso e soberano e misericordioso para dar a salvação através da sua palavra ao mais miserável pecador como eu, vocês e o irmão Paulo. Ele se considerava o pior dos pecadores. Ele fala que eu sou o principal dos pecadores, porque ele fala, porque eu persegui a igreja. Era um perseguidor implacável da igreja de Cristo. Irmãos, creiam
Creiam, eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. Deus é capaz de transformar um implacável perseguidor da igreja em um apaixonado arauto do evangelho que foi o irmão Paulo. Como ele não seria capaz de transformar qualquer outra pessoa em um cristão professo, verdadeiro? Eu estou presenciando isso esses dias. Ainda há eleitos no Senhor no mundo. Preguem o evangelho. Preguem a palavra de Deus, a fiel, a verdadeira, aquela que Paulo fala. Isso que eu vos escrevo, eu não minto. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda sempre um coração alegre, quando ficarmos sabendo que o Senhor alcançou mais um miserável pecador arrependido. Que possamos glorificar a Deus por essa ação de misericórdia, como fez aqui as igrejas de Gálatas. Glorificavam a Deus a respeito de mim. Glorificavam a Deus a respeito de mim. Que nós glorifiquemos a Deus pelos alcançados, pelos miseráveis pecadores arrependidos, alcançados pela misericórdia de Deus. E graça vinda dele. A graça vindo do próprio Deus. Que nos alegremos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Solos Christus, soli Deo gloria. Amém.